estamos vendo um exemplo de que o diálogo é melhor do que esse cabo de guerra que... Me corrija se eu estiver errado, David, mas já imagino, claro que não importa. Vou deixar você introduzir o próximo assunto aqui da nossa pauta, que é o seguinte: quase toda semana a gente vê uma notícia de fuga de presos. Está virando esporte modalidade olímpica daqui a pouco. Mas, dessa vez até o detento conseguiu pular um muro e foi filmado? Que história é essa? Exatamente. O caso aconteceu em Sorocaba. Acho que a produção até separou um vídeo para que a gente possa mostrar, porque uma pessoa avistou esse preso rodar. Fugindo, e aí tem a imagem. Temos as imagens aí? Vamos lá. Para o pessoal que está na rádio acompanhando, a gente vê o detento aí correndo, trotando. Ali, me corrija se eu estiver errado, David, mas já imagino, claro que no entorno ali da situação, e, enfim, do foco. Foi logo depois que ele fugiu da penitenciária, pulou um muro de pouco mais de 4 metros. Esse caso aconteceu em Sorocaba. E aí os policiais penais foram em busca dele. Só que a pessoa que está filmando essa ação, até ela questiona, né, os policiais penais, se eles estariam armados. E não, eles não estavam armados. Um deles até teve que pular num córrego completamente poluído para conseguir recapturar esse preso que estava no regime semiaberto e agora vai retornar para o regime fechado, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. Mas esse fato chama bastante atenção, né? Porque os policiais penais ainda está para sair a regulamentação deles. O caso está sendo discutido na Lesp. O projeto de lei que trata sobre essa questão na Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu mais de 80 emendas, mas os policiais penais eles não podem andar armados. E ainda há pouco a gente estava falando sobre o armamento, e os policiais penais que têm a função de recapturar os presos, caso eles fujam, não podem andar armados. Então, realmente é uma inversão, né, da situação de valores. Palumbo, olha essa situação olha, confesso pra você aqui, pulada de cerca eu já vi sendo filmada várias vezes. Agora, pulada de muro, filmada ali no celular, eu acho que é a primeira vez. O que você acha? Isso aí é muito comum, né? Infelizmente, acontece quase que diariamente fugas aqui no Brasil. A gente lamenta muito, né? O policial penal, David, eu vou respeitosamente discordar de você, ele pode andar armado sim, ele é polícia penal, ele pode andar armado. Eu não sei se o Estado está oferecendo as armas para ele, mas os presos, quando eles estão ali no convívio, e aí um policial penal tem que entrar lá, eles geralmente guardam a arma justamente para não ser pegos de refém e essa arma virar um objeto perigoso aí na mão de criminosos. Mas a gente vê diversos aí policiais penais andando armado, inclusive com submetralhadoras, quando fazem escolta, quando leva para o fórum. O que a gente precisa aqui em São Paulo, urgentemente, é a valorização dessa categoria. A gente não pode ter déficit de policiais penais porque acontece isso daí. A gente não pode ter falta de material como viatura, equipamentos, munição antimotim, treinamento, porque acontece isso aí. A culpa é dos policiais penais? Não, a culpa não é dos policiais penais. A culpa é do governo, que não investe nessa polícia aí. Ela sempre fica às margens da polícia civil e da polícia militar. Parece que eles não existem para o governo. E isso é um absurdo. Mas muitos sofreram sanções pelo fato de andarem armados. Até um deles foi preso por conta que estava andando armado. Absurdo, né? Absurdo, né? Ana Bia, PP, sua opinião em relação a isso? Acho que o caso mais simbólico do ano talvez tenha sido Mossoró, com contornos até mais dramáticos, e o impacto na política pública como um todo foi, enfim, uma explosão de revisão de conceitos para as autoridades. Mas, até em casos menores, basta um, né? Basta um ter essa ousadia. O que você achou? Pelo visto, não resolveu muita coisa, dado que as fugas continuam a acontecer. Acho que em Mossoró foi algo que chamou tanta atenção, a gente falou tanto sobre isso, sobre a necessidade de se investir em polícia e inteligência. Em Mossoró, inclusive, tinha aquela questão das câmeras não estarem funcionando. Então, assim, é um sucateamento do sistema dos presídios como um todo. E a gente vê que aconteceu tudo o que aconteceu e a pessoa consegue continuar fugindo a pé, correndo. É muito lamentável, assim. É algo que a gente precisa realmente se aprofundar para tentar resolver de uma forma eficiente, porque ficar só tapando buraco. A câmera estava quebrada, conserta a câmera. Aí em outro presídio o cara foge a pé. E assim sucessivamente bandidos vão sendo colocados na rua e nós ficamos à mercê disso. É por aí, PP? Concordo com a Bia, mas discordo completamente do Palumbo e do David. O que eu acho impressionante... O que eu acho impressionante é que a solução do Palumbo e do David é amar as pessoas
Resolve todos os problemas. Porque o policial se todo mundo andar armado, né, resolveria todos os problemas. Existe uma lógica por trás. Eu posso até discutir a lógica se está certo ou não. Aí vamos fazer uma discussão mais profunda. Mas existe uma lógica porque os policiais penais não andam armados. Porque se um presidiário render um policial penal, o que vai acontecer é que vai colocar em xeque todo o sistema. Não, eles todo não o sistema. É só quando está no convívio, não nas muralhas e outros locais. Essa é a questão. O nosso problema, eu volto a falar, é que a gente não discute essa questão do sistema penitenciário do Brasil de uma forma séria. É claro que o problema das fugas dos presos é porque o Estado não dá mais conta de fazer manutenção, conservação e fiscalizar por conta própria os presos. Nós temos que ter modelos muito mais modernos de contratualização pública, como as parcerias público-privadas, não é? O meu modelo de prisão, por exemplo... claro. O meu modelo de prisão... David, calma, gente, calma. O meu modelo de prisão... Vai que é sua, vai o que é meu sua. modelo de prisão, pelo menos, né, na minha ótica, né, é o menor número de contato entre o policial penal e o presidiário, né? As celas podem abrir sozinha, os presos podem voltar para a cela sozinha, tem que ter um sistema de comunicação muito mais ágil e eficiente entre o policial penal e os presidiários, tem que ter um sistema de monitoramento por meio de câmeras e sensores que impeçam essas pessoas de fugirem. Isso se faz com técnicas mais modernas. E não tem jeito, não dá para escapar da ideia de você fazer essa contratualização junto com a iniciativa privada. Eu suspeito que o David não concorde tanto. Não, se você tem empresas de ônibus sendo operadas por membros do PCC, infiltração no futebol, como a gente mostrou aqui no Morning Show, imagine nas penitenciárias. Eu sou a favor, sim, de uma mecanização maior nas penitenciárias. Elas precisam passar por uma reformulação para que haja tecnologia suficiente, mas todos os procedimentos têm que ser operados por agentes penitenciários, porque são concursados. Qual o problema? E aqueles que são corrompidos são punidos. Mas quando você coloca a terceirização e você baixa o salário e não tem nenhum tipo de comprometimento por parte daquela pessoa que está operando o sistema, a corrupção ela é muito maior. Então, essa questão de terceirização, não. Bia, quer meter a mão nessa cumbuca aqui junto do PP? Fonte, foge da minha cabeça. Peraí, pra você. Peraí. Bia, vamos assim, ver a Bia um pouco. A gente volta com você, PP. Eu fico um pouco incomodada com a ideia de que a gente não pode aprimorar as coisas que a gente tem se a gente levar em consideração que o PCC está infiltrado em tudo. Porque então é melhor a gente desistir do Estado, não sair do lugar, porque o PCC já está em tudo. Mas eu também acho que precisa haver um modelo que faça com que as funções indelegáveis continuem indelegáveis e que haja uma certa... Não é privatização a palavra, mas é uma utilização das forças privadas para fazer as tarefas administrativas, as tarefas ali que não envolvem o policiamento em si dentro do sistema carcerário. Porque o PP colocou, e eu acho que ninguém aqui consegue discordar, que o Estado ele não tem competência para manter os presídios. Vide tudo que a gente tem noticiado e o que está acontecendo nos últimos anos. Então é preciso, sim, reavaliar a forma que esses presídios são geridos, sem tirar a autonomia dos policiais naquilo que precisa ser feito por policiais. O restante eu acho que a gente tem que pensar numa forma melhor de fazer. PP, arredonda essa bola aqui pra gente. Muitos temas ainda pra gente repercutir. O que impressiona é que o David Palumbo, né, tem a mesma visão da esquerda da década de 80. Da década de 80, contra a privatização. Pera lá um pouquinho. Ele quer enquadrar que história é essa? Um de cada vez. Eu te falo por quê. Na década de 80, início da década de 90, a esquerda se colocava completamente contra a participação da iniciativa privada dentro de contratos públicos. Foi contra a privatização importante que teve no governo federal, foi contra, né, as OS, né, que revolucionaram o sistema único de saúde. Então, essa consciência do Palumbo e do David de achar que o Estado resolve tudo, o Estado grande, é uma concepção da esquerda atrasada de antigamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, corrupção, existe em todos os lugares, existe no poder público também. Todo mundo sabe, né? Eu nem vou voltar no caso das grandes operações públicas do Ministério Público Federal, na época da Lava Jato, do Mensalão, porque a gente vê, não é por meio de levantar a bandeira da corrupção que você vai contra formas mais modernas
de se relacionar o poder público com a iniciativa privada. É claro que existem atividades indelegáveis. Sim. Ninguém está falando que um cara privado vai fazer o papel do policial penal, mas existem outras atividades que são plenamente delegáveis. Palombo, é por aí, David. Pelo amor de Deus, você nunca entrou dentro de uma cadeia, você não sabe como é que funciona. Exatamente. Os policiais penais, eles ficam armados Ele nas continua muralhas. Ele não deixa eu falar, eu esperei você ficar. Por favor. Você Por é favor, o verdadeiro por favor. ditador aqui que quer falar, quer o microfone, quer o programa, quer tudo. Você não deixa ninguém falar, você fala mais que todo mundo. Enfim, você nunca entrou numa cadeia, você não sabe como é que funciona. Se você quiser, eu até te levo uma, se você quiser. Os policiais penais, eles ficam armados, tem detector de metal, e quando eles vão pro convívio, o que é convívio? Você vai pagar a boia é dar a comida. Aí, geralmente, eles estão desarmados para não ter esse perigo que realmente pode acontecer, como você falou. Agora, pela essa lógica de privatização, nós temos que privatizar, então, a polícia, o Poder Judiciário. É indelegável. Então, e a Polícia Penal, a mesma coisa, é indelegável. Indelegável. Entregar comida pro preso é delegável. Não, porque você não pode colocar um robozinho você não pode colocar o robozinho pode fazer. Por essa lógica, então o David pode sair prendendo os outros, o Marinho pode. Então, mas pagar a boia também é uma função do policial penal. Preparar a boia, preparar a comida, por exemplo. Mas isso aí quem faz é iniciativa privada já. Quem prepara a comida é isso. Quem entrega, quem pinta o presídio é delegável. Também. Quem faz a manutenção das câmeras é delegável. Dá para delegar para iniciativa privada. Ou seja, tem várias atividades no sistema penitenciário que pode ser feito pela iniciativa privada. E colabora com o poder público. Deixa eu só trazer Essa um ponto atrasada. aqui. É esquerda de década de 80 mesmo. Deixa eu só trazer um ponto aqui para você refletir. David, antes de você falar, claro que é importante esse jiu-jitsu verbal aqui, mas em respeito, claro, à nossa imensa audiência na Jovem Pan, claro, no rádio, é importante a gente sempre só não falar em cima do outro amiguinho. Pode ser? Só, eu sei que é difícil, mas vamos fazer agora sim. Obrigado, minha diretora Helena. Agora sim, um rápido break para você que está nos escutando aqui na rádio. Morning Show agitado nessa quarta-feira, não poderia ser diferente. Muitos outros temas para a gente estar repercutindo. Fica com a gente. Agora sim, David, arredonda essa bola que eu preciso seguir adiante. Bom, em relação à inserção de drogas e armas dentro das penitenciárias, a gente mostrou recentemente um caso dentro de uma máquina de costura que seria uma doação, a arma ali, aliás, droga presente em celulares também. Então, a partir do momento que você terceiriza isso, a propensão, ou seja, a proporcionalidade de armas, de celulares, de drogas entrarem nas prisões é muito maior. Fica essa questão para a gente revisitar ao longo da semana. Prometo, PP, prometo também para a audiência. Mas olha só, já que a gente falou em ditador aqui, o suposto ditador do programa. É o nosso PP, ditador. O Paulo colocou, também falamos tanto em presídio.